Boa noite, iluminadas e iluminados. Mais uma vez a gente está aqui, nosso segundo episódio do nosso podcast Pod Luz. E estamos com uma convidada ilustre hoje aqui, a nossa nutricionista Mai Moraes. E juntamente com a gravação do nosso episódio, nós estamos também fazendo uma live ao vivo no Instagram, perfil do Pod Luz. E como eu avisei hoje à tarde, nesta live nós vamos estar sorteando uma cesta maravilhosa da Divina Terra que nós ganhamos de presente para sortear para vocês. Espero que vocês nos acompanhem. O sorteio vai ser realizado mais ou menos na metade assim da live. E se vocês ficarem até o final, quem sabe a gente faz alguma surpresa, Mai? Pode ser. Pode ser? Surpresa pra mim também. Já vi que aqui é tudo na surpresa. Aqui é tudo assim, ó, tudo no improviso. Porque, mais uma vez, eu vou dizer, pessoal, aqui é tudo, pessoal, aqui é tudo amador, tá? Aqui é um podcast de baixa renda, tá? 0800, não tem investimento nenhum, investimento R$0 aqui. Então aproveita, te inscreve no nosso canal no YouTube, curte o nosso vídeo, comenta, compartilha, para que o nosso podcast tenha um alcance maior, né? Tenha mais visibilidade, porque o nosso podcast aqui, o intuito dele, como eu falei já outra vez no primeiro episódio, é divulgar histórias reais de mulheres incríveis. Nós vamos estar sempre convidando mulheres, né, assim como a Mai, que tem uma história bonita, uma história interessante para nos contar aqui, para inspirar outras mulheres, para motivar outras mulheres. Né, Kátia? O intuito do nosso podcast, fala um pouquinho para o pessoal aqui, Kátia. Sim, a Kátia foi a que deu o nome do nosso podcast, Pod Luz, né, Kátia? Sim. O intuito é trazer mulheres, então, que sirvam de exemplo, né, para contar um pouquinho desse segredo de vida delas, porque a gente, olhando o exemplo de outras mulheres, a gente consegue perceber o que foi feito, qual foi o caminho que elas trilharam para chegar onde elas chegaram, né? Para a gente conseguir também trilhar o mesmo caminho e ver onde é que a gente está errando, onde é que a gente pode acertar, alinhar, para conseguir também chegar nesse caminho e também ajudar umas às outras, porque às vezes assim, um network, um conhecimento, conhecer uma nova pessoa, fazer um curso que aquela pessoa fez, ou simplesmente só ouvir, né, essa pessoa, a gente já consegue mudar a vida. Isso aí. Networking é muito importante, né? A gente mesmo comentou no outro episódio com a Rose, sim, que nós conhecemos a Mai numa live da Rose, né? Sim. Através das lives da Rose, da Casa Linda, que nós acabamos conhecendo a nossa nutricionista querida, né? Que já nos ajudou, né, Mai? A perder tantos quilos, né, Kátia? Sim, se a gente for somar, dá uma criança. Sim, na nossa balança, né, Mai? Como a gente sempre diz, porque somando os meus quilos e os quilos que a Luciana eliminou, dá 25 quilos. Meu Deus. Então dá uma criança. E aí, junto um pouquinho da vida da Mai que ela vai contar pra gente, a gente também vai contar um pouquinho dessa história de como a gente conheceu a Mai, né, que foi através dessa live que a gente procurou, conversando com a Rose, que foi a nossa primeira entrevistada. Eu perguntei pra Rose se ela tinha uma nutricionista pra indicar, porque eu vi que a Rose tava magrinha, né? Aí eu perguntei, qual é a tua nutricionista? Ela disse, a Mai. E a Mai entrou. Então foi um network, assim, numa live. E ali naquela live a gente conheceu a Nutri e começamos a consultar com ela. Nisso já foi, então, esses 25 quilos, entre eu e a Luciana, é claro. Né? E a minha história ainda tem muito chão pela frente. Minha também. A Luciana já tá quase pronta. Mas enfim, aí a Mai vai contar um pouquinho da história dela, porque ela tem uma história linda, né? Porque ela também já teve nesse nosso lugar, né, Luciana? No lugar de ser gordinha. E também tem várias outras coisas, né, Mai? Mas eu vou deixar que ela conte. Vou deixar que vocês perguntem. Então conta assim, ó. Primeiro, contar assim, ó, como é que tu chegou na nutrição. Tá. E também um pouco porque tu teve outras áreas que tu trabalhou, né? Tá. Como é que tu pulou de uma área para outra e qual era a área primeira? Tá, vamos lá. Como é que eu cheguei na nutrição? Nunca pensei em nutrição em 27 anos da minha vida, sendo bem sincera pra vocês. Comecei, na verdade, estudando eletrotécnica. Eu sou formada em eletrotécnica na Liberato, não tem nada a ver com nutrição. Mas
Sempre fui gordinha, sempre briguei com a balança. Eu brinco com a minha mãe que ela me deu muito biotônico Fontoura. Que eu... Nossa, também. Nossa, também. Essa é a desculpa, né? E aí eu sempre briguei com a balança, sempre fiquei acima do peso. Nossa, dava cheiro de comida, a Mayara tava lá correndo. Não comia salada, não comia fruta, adorava uma fritura. Eu fui criada muito mais pela minha avó do que pela minha mãe, isso até contei uma vez no Instagram. E a minha avó era aquela avó, né? Então, assim, eu digo todo dia de tarde, minha avó olhava pra mim e dizia, vai no mercado, busca um pastel, uma traquinas e um todinho pra ti e pro teu irmão. Nossa. Então, todo dia de tarde a gente comia aquilo ali. Coisa de vó, né? Coisa de vó. O tempo todo, tinha comido o tempo todo. Só que, né, meu irmão espichou e eu ganhei peso. E aí... fui ganhando peso sempre nisso, mas sempre na área para essa área técnica. Sou apaixonada por eletrotécnica. E aí da eletrotécnica, em 2010 eu me formei e eu entrei direto na engenharia elétrica. Então assim, eu fiz meia engenharia elétrica, eu digo que eu fiz meia faculdade. Então faltava alguns semestres para eu terminar. E aí minha avó faleceu, eu tive depressão com o falecimento dela. E aí eu engordei mais ainda. Um pouquinho antes disso, deixa eu voltar por partes na minha história. Um pouquinho antes da minha avó falecer, devido à minha alimentação, eu tive pedra na vesícula. Eu acho que eu tinha 20 anos, pra vocês terem uma noção. Pra explicar um pouquinho, pedra na vesícula é uma coisa que normalmente idosos têm. Porque a vesícula, como ela trabalha muito, e essa questão de degradação de gordura e de acúmulo ali de resíduos na vesícula, normalmente quem vai ter pedra na vesícula são pessoas, né, mais idosas por todo esse tempo já de trabalho dela. Eu com 20 anos tive pedra na vesícula. E nessa cirurgia eu quase morri. Nossa. É desse jeito, vocês querem saber o que é a minha história? Porque a história é muito louca. Nessa cirurgia eu quase morri. Normalmente uma cirurgia de pedra na vesícula demora uns 50 minutos. Ela é por vídeo, tira a vesícula, enfim. A minha demorou 5 horas. Nossa. Eu tenho má formação congênita, que aconteceu durante ali, né, toda minha formação dentro da barriga da minha mãe. E nessa má formação, o meu canal que sai da vesícula, ele em volta da veia aorta. E eu tinha pedra nesse canal também, além dessa má formação. Então aí a minha vesícula tava a ponto de explodir, eu tava a ponto de ter uma pancreatite e morrer na primeira ali. Fatal, né? E aí eu fiz a cirurgia. Daí na cirurgia o médico disse, olha, eu fiz ali com um médico aqui de São Leopoldo, e aí ele disse, olha, se a gente tivesse no centenário, provavelmente eu tinha te perdido. Ele disse, porque eu ou te abria de fora a fora, ou eu não ia ter instrumentos necessários. Daí ele disse, e daí quando eu terminou a cirurgia, ele disse pra minha mãe, agora é com ela. Tipo assim, ela que lute pra sobreviver. Nossa. Ela precisa, o corpo dela tem que reagir, porque ele teve que raspar a minha veia aorta pra tirar esse em volta e tirar as pedras dali. E aí eu tive uma cirurgia de 5 horas, enfim, fiquei um tempão com dreno. E ali foi a primeira coisa que a alimentação impactou na minha vida. Mas eu sempre falo, a gente nem sempre é impactado com coisas fortes. Eu não mudei minha alimentação ali. Nem depois de tudo isso. Nada. Continuei gordinha, engordei mais, aí minha avó faleceu, eu engordei mais ainda. Eu fui emagrecer e pensar nisso com muito assim, incentivo da minha mãe falando e tal, porque eu tava muito ruim pela minha avó. Eu tinha um relacionamento nessa época de mais de 10 anos, eu me separei, eu era praticamente casada com ele. Eu me separei e ali foi assim, eu tinha, gente, 23 anos nessa época. Quando aconteceu isso, então 23. E aí, minha mãe me incentivando, e eu tinha uma amiga que tinha começado a emagrecer através da nutrição comportamental. Porque também tentava, da eletrotécnica ela era, tá? Tentava emagrecer, e aí também sempre nessa briga com a balança, eu e ela, a gente era as mais gordinhas, tinha outras duas que eram mais magrinhas, eu e ela era as mais gordinhas. Aí eu vi que a Lu emagreceu, deu tchau. Lu, nome dela, Luana. Aí eu vi que a Lu emagreceu, eu falei, o que tu fez? A mesma coisa, o que tu fez? Porque eu, né, não, também quero, enfim. E a gente quer milagre, né? Mas eu já tinha tentado, gente, tentei todos os milagres que vocês possam imaginar, assim, lá em casa é uma loucura. Gente, já fez dieta da sopa, de comer só sopa, dieta da lua. Quem nunca, né? Não, todas as dietas que vocês pensarem, até aquela do Khan eu fiz. Emagreci 10 quilos, realmente, tenho fotos lá que eu tava magra, engordei 20 depois, né? Porque, como eu falo, restrição gera compulsão. E aí,
a Lu emagreceu, enfim, perguntei o que ela tava fazendo e ela começou a me contar da nutrição comportamental e tal. E aí eu comecei também, tá, vou emagrecer. E eu fui na nutricionista que ela tava indo na época, por isso até então eu trabalhava na área de engenharia, não tinha nada a ver com nutrição. E aí eu fui na nutricionista e eu lembro que eu saí frustrada ainda na primeira consulta porque a mulher não mexeu no meu plano alimentar. Ela não fez nada, ela fez umas... Tipo assim, você chegar ali e disse, não, ajeita isso aqui, não, mexe nisso aqui. E foi isso, eu saí dali e disse, gente, ela não mexeu em nada no meu plano alimentar. Eu disse, mas eu vou tentar, tenho que tentar, né? E dali em diante, aí que eu comecei a entrar na nutrição. E aí eu já nem fazia mais, nem estudava engenharia, nem olhava. Nessa época também me frustrei um pouquinho com a engenharia. E aí eu comecei a ler muita coisa sobre nutrição comportamental, sobre alimentação e tal. E aí foi quando eu me apaixonei pela nutrição. Isso foi isso eu tinha 25 anos. E aí eu eu parei em engenharia, minha mãe louca comigo, porque metade de uma engenharia jogada fora, a guria trabalhando em engenharia. Como é que ela vai entrar na nutrição, né? Daí minha mãe disse, olhou pra mim, quem sabe tu vai fazer um técnico em nutrição. Aí eu olhei pra ela e disse, mas eu vou fazer todo o processo que eu fiz da engenharia até agora, eu vou fazer um técnico. Aí eu disse, não, eu vou procurar uma faculdade. Aí minha primeira opção foi educação física. Eu pensei, vou fazer educação física, eu tô treinando, né? Vou pra área da saúde. Aí mas eu gosto de academia, mas também não gosto tanto assim de ficar dentro da academia, eu gosto de nutrição. Aí foi onde eu comecei a faculdade mesmo, eu me inscrevi ali com medo e tudo, pensei, mais azar. É o que eu quero fazer pro resto da minha vida, assim como eu consegui, eu tenho que ajudar outras pessoas a conseguirem emagrecer, porque daí o meu emagrecimento foi muito mais tranquilo do que as outras vezes, que nem eu falo pra vocês ali, a alimentação tem que ser uma coisa tranquila. E ali naquele momento começou a ser, quando eu descobri a nutrição comportamental e comecei a estudar, eu disse, gente, não, eu tenho que ajudar as pessoas a fazerem isso. E eu disse, ali foi onde eu descobri o meu propósito de vida. Então assim, eu não saí totalmente da engenharia, como eu comentei com vocês esses dias, eu ainda atuo nas duas carreiras, eu ainda faço as duas coisas, né? Mas eu disse, eu amo as duas coisas, ainda é uma coisa muito difícil pra mim. Mas foi assim que eu fui migrando a minha carreira. Aí fiz toda a parte da nutrição. No meio da nutrição eu fiz o coach de emagrecimento para, né, atuar junto nessa parte de emagrecimento. E sempre isso, acho que esses dias eu até escrevi que desde que eu entrei na nutrição, minha ideia sempre foi essa, trabalhar como nutricionista, ajudar em emagrecimento, fui me especializando, fui buscando cursos e no final, por estar sempre em academia, eu tinha muito apelo da nutrição esportiva. Eu pensei, não, mas pra que eu, né, vou pra esse lado? Daí foi onde eu fui fazer pós-graduação em nutrição esportiva, mas justamente para ajudar muito mais nessa questão do metabolismo e não só comportamental. Então, assim, num panorama geral, é mais ou menos assim que aconteceu a vida dessa pessoa com 31 anos. Como é que... Explica um pouquinho pra nós o que é essa nutrição comportamental. Fala um pouquinho pra nós, que o pessoal que não conhece, não entende, né? Eu também tô por fora também. Tá. A gente tá curiosa. A nutrição comportamental é o que eu aplico com na gente. A nutrição comportamental, ela trabalha muito mais os hábitos e o comportamento, como ela já fala. Então, ela é uma nutrição muito mais voltada para essa área neurológica, de hábito, de crença, de tudo que envolve a alimentação, do que a alimentação em si, do que o alimento em si. Então, assim, ela acredita que a gente é muito mais o que a gente pensa do que o que a gente come, que a gente pensa sobre alimentação do que o que a gente come. Eu falo muitas vezes, a maior parte das pessoas sabe o que tem que fazer, porque hoje tem muita informação. Se tu procurar sobre alimentação, todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável, o que é comer saudavelmente, né? Se cuidar das informações. Mas o que eu sempre falo é que ninguém sabe se relacionar, as pessoas não sabem se relacionar muito com a comida, porque a gente cresceu, que nem eu falei da minha avó, a gente cresceu numa mesa farta, a gente cresceu sempre com comida disponível, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem muito hábito de comer, tudo tá relacionado à comida, e a criança, se não for gordinha, eles acham que tá doente, tá anêmica, né? Sim, a criança bonita e a criança foi o que gordinha. aconteceu com a gente, né? A minha mãe me levou no médico quando eu era criança, porque eu era super seca, era assim, devia ter deixado, né? Porque ela me levou no médico... Ficou com biotônico. Não, ela me levou no médico porque eu não queria comer. Daí eu, no fim, eu tinha preguiça de comer. Antes eu tivesse ficado com preguiça de comer.
Aí ele disse, não tinha nada, que era normal, mas ela insistiu e me deu biotônico. Que nem eu não tinha fome quando eu era pequena, nasci magrinha, minha mãe me deu um biotônico ali pra abrir o apetite. Tá, E agora ela a fechou culpa mais. de todo mundo ser gordo é do biotônico. É o biotônico. Aí não fechou mais. Mas a nutrição comportamental, ela trabalha justamente isso. Ela trabalha nos hábitos. Só que, claro, né, que nem eu sempre falo, a gente tem que cuidar sempre o extremismo, né? Ela, claro, tem o que ela acredita, por exemplo, ela não acredita em dieta, não, em prescrição de alimentação, essas coisas assim. Por isso que eu disse que eu trago junto sempre a nutrição esportiva, porque a gente tem um metabolismo, a gente tem um corpo que também precisa, né, de estratégia, de alimentos. E aí, junto, atrelado a essa parte da nutrição comportamental, que pega um pouquinho do coach também, que o coach, ele usa as ferramentas, né? Ele trabalha mais com ferramentas. E a nutrição comportamental, ela engloba, ela pega coach, ela pega o mindfulness, que é o comer intuitivo. Então, ela pega várias outras coisas junto. Então, no meu atendimento, eu sempre faço um balanceado disso pra vocês terem sucesso, né? Que é o mesmo que eu tive. E quando entrou o coach, assim, foi um curso à parte? O coach é um curso à parte. O coach é uma formação à parte, assim, ela não... Pra ser coach, tu não precisa ser nutricionista, tu não precisa ser educador físico, tu não precisa nada. Tanto que hoje tem muitos coaches de vida, coach financeiro, tem vários tipos de coach, que só que cada um é voltado para uma área específica, né? E aí tem o coach de emagrecimento e tem coach esportivo também para atletas, que daí é mais essa parte realmente comportamental, de incentivo, de ver quais são as crenças, de motivação. Então o coach, ele vem junto nisso, né? A Kátia diz, né, que a tua consulta parece uma consulta com um psicólogo, né? Não sei se não vai ser a minha próxima faculdade. Estou analisando seriamente. Olha, tem sucesso, tem sucesso. Estou mais atrelada a essa parte da nutrição mesmo, Sim, né? sim. Porque não adianta, nossa, eu te digo, a gente vem com muita crença, muita coisa da infância, né? Então, assim, estou analisando bem isso. Este é o diferencial da nutricionista Mai Moraes. Né? Porque a gente fala, a gente foi numa nutricionista, né? Daí tem pessoas que falam assim, tá, mas tu não sabe o que tu tem que comer, né? A gente sabe que a gente tem que comer salada, que a gente não pode comer com muita fritura, o mínimo possível, que não é bom comer industrializados, né? Tudo a gente sabe, né? Então, as pessoas dizem, tá, mas se tu sabe o que tu tem que comer, por que tu não come como tu tem que comer, né? E aí que entra essa parte toda, essa especialização toda que a Mai tem, que ela aplica em nós, né? E que fez tanto sucesso, né, Mai? Porque pensa bem, a gente tá ali contigo desde de abril, eu acho. Já vai né? abril, tu entrou depois. entrei Um mês depois. Porque eu sou um caso de uma pessoa que eu já emagreci muito, já é a terceira vez, né? Que eu vou lá em cima, emagreço. Daí fico um pouquinho, de novo, engordo, emagreço. Eu sou aquela famosa sanfona, né? Mas assim, o porquê disso? É isso que a Mai tá trabalhando em mim, né, Mai? Descobrir o porquê desse efeito sanfona. Porque o que acontece comigo, né? Que eu vou nessa de lá em cima e lá embaixo, né? Nesses altos e baixos. E isso faz tanto sucesso, assim, ó, na minha vida e na vida da Kátia tem feito, né? Essa aplicação que a Mai tem feito, que é o diferencial dela como nutricionista, né, Mai? E tu tem outros casos, assim, vários casos, certo, que tu já tem acompanhado. Sim. Nesse sentido, assim, também. Tu tem algum exemplo, assim, para dar para nós? Assim, eu falo muito para minhas pacientes, né? Claro, tem as pacientes que postam mais, que eu brinco, que aparecem, e tem as que não aparecem. Às vezes vem no consultório, principalmente as que não aparecem, dizem assim, eu vejo que elas conseguem, eu não consigo, por que eu não tô conseguindo? E eu sempre falo, vocês precisam ter calma no processo, né? A gente acha, maior parte acha que emagrecimento é uma linha que vai, emagrecimento não é assim. E se fosse assim, que nem eu falo, se o emagrecimento fosse uma coisa simples, fácil, todo mundo era magro, o mundo não tava aí com projeção de obesidade, de sobrepeso. Quantas pessoas morreram, se vocês pararem para pensar na Covid,
por sobrepeso. Verdade. Ou se não foi por sobrepeso, foi por doenças relacionadas ao sobrepeso. Era diabetes, era hipertensão, era doença do coração. Então, assim, a gente vive num mundo assim. Como eu disse, a gente vive num mundo de muita crença, de muitos hábitos com alimentação, de que comer é felicidade. As pessoas esqueceram que felicidade, na verdade, tem outras coisas que são felicidade. Aproveitar o momento com as pessoas é felicidade. Né? A gente está muito acostumado com relacionar com a comida. Então eu acho assim, é uma coisa que eu bato muito, que eu falo muito até para minhas colegas nutricionistas. A gente precisa começar a entender isso. O nutricionista não pode ser só um prescritor de dieta, às vezes assim, vai, segue. Porque isso tu pega no Google, qualquer um pega no Google, E né? seria muito sem graça, né, Mãe? Seria Se a muito profissão fosse só isso, né? Passar uma dietinha ali, uma dieta pronto E aí acaba deixando as pessoas mais doentes ainda, né? Porque a gente, que nem eu falo, a gente já se compara, né? A mulher por si só já se compara. Sim. Aí a gente olha no Instagram, uma vida linda, maravilhosa, que parece, nossa, é tão fácil, parece pra ela comer aquilo ali todo dia. E não é fácil, né? Não é fácil tu atingir um objetivo. Por mais que é leve, pode ser mais leve. Mas é um trabalho de hábitos que tu tem que quebrar de uma vida. Como pra qualquer outra área da tua vida, né? Pra te fazer uma mudança, por exemplo, que nem eu de carreira, tu tem que pensar assim, nossa, mas o que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Tu tem que pensar em toda a tua vida antes de fazer alguma coisa. E a alimentação, ela tá atrelada a isso. Então, o meio que a gente convive, tem aquele negócio que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. O meio que tu convive, o quanto tu tá disposto, o que é que tu quer pra tua vida. Então, por isso que assim, engloba muita coisa. E eu pego muitos casos. Uma vez eu tava conversando com uma paciente, mas bem no início, assim, e aí ela gosta muito de polenta, eu lembro disso até hoje. E aí nós conversando sobre alimentação, mas muito tranquilo, assim, mas eu falava, não, fica tranquila, e ela começou a chorar. E ela disse, eu não vou mais poder comer. Aí eu olhei pra ela, mas em que momento eu falei pra ti que tu não poderia mais comer? Eu disse, em momento nenhum, eu disse pra ti, tu não pode comer. Eu disse, não, tá aqui, tu pode comer o que tu quiser, é escolha. Só que tu não precisa comer, né, tudo de uma vez. Então, assim, é pra te ver, pra vocês, quão profundo é uma alimentação. Sabe? Então, assim, claro, tem outros casos, vocês falaram ali dos 25. Eu calculo quantos quilos eu eliminei, junto com todos os pacientes. Eu não... Assim, não é uma coisa que eu gosto, porque eu sempre falo pra vocês, a balança, ela é só um número. A gente tem que olhar para as outras coisas. Eu vou fazer esse raciocínio aqui. Mas assim, minha planilha tá lá desde que eu me formei faz 1 ano e pouco na nutrição mesmo, que a gente só pode atuar após formado na nutrição, e foram 500 quilos já eliminados. Então, se a gente pensar... E nessa parte assim, e que eu falo pra vocês e falo pra todas as minhas pacientes, vocês vão chegar no tratamento, vocês vão chegar na meta de vocês. Eu amo vocês, mas eu não quero ninguém voltando aqui dizendo nutre e engordei de novo, porque essa não é a intenção. É vocês emagrecerem com hábitos. E tudo bem, vão adquirir um pouquinho, talvez vão relaxar, mas vocês vão saber o caminho de volta. E é isso que eu quero pro mundo, eu quero que as pessoas saibam o caminho de volta da alimentação, saibam aproveitar os momentos de equilíbrio e junto aproveitar uma alimentação saudável, porque ela tem que estar. A escolha do teu café da manhã tem que ser tão deliciosa pra ti quanto do hambúrguer no final de semana. Quando as pessoas entenderem virar essa chavezinha, pronto. Vai ficar tudo mais simples, não fácil, mas vai ficar mais simples. Essa coisa de café da manhã ficar delicioso, né? Eu como meu café da manhã, assim, e penso assim, meu Deus, que coisa mais deliciosa. Eu disse pra Luciana, e é aquele medo, né? Porque quem engorda, enfim, engorda, emagrece, que nem a gente, que nem eu, a gente fica com muito medo, né? Medo de engordar de novo, medo de estar engordando em vez de estar emagrecendo. E eu sempre comento com a Luciana, eu acho que eu engordei em vez de emagrecer. E daí a gente vai ver, a gente emagreceu. Porque eu disse, Luciana, não é possível que com essa dieta, que não parece dieta, eu tô emagrecendo. Eu já emagreci 10 quilos, mas não parece que eu tô fazendo dieta, Luciana. E ela também, porque ela emagreceu muito, né? Mas parece que tu não tá fazendo dieta. Claro, tu mesmo fala, é reeducação alimentar. A gente teve um mês ali que foi mais restritivo, mas mesmo a restritiva ainda era gostosa, né? Nossa, naquela parte da restritiva eu tava super de boa. Sim, super de boa. Já sei a próxima dieta dela.
Quando assim passou aquela restritiva, eu pensei, meu Deus. Sim, ela aqui ficava com medo. Aí eu quero ver a dieta, até tu passar a dieta pra gente. Eu quero ver a dieta, meu Deus, com medo de como é que ia ser, porque a gente tava acostumado com aquela restritiva, era não comer nada, né? E tu nunca nos passou essa coisa assim de não comer nada, bem pelo contrário, tu passa e a gente come e se sente bem saciada. E aí então, e daí vem aquela questão do peso, que eu também... o peso não é, isso a gente tá se educando agora, né? O peso não é o resultado. Eu perdi 10 quilos, eliminei, né? Vamos tirar o perder, eliminei os 10 quilos um pouquinho. Não vai achar não, né? Eliminei mais de 10 quilos. Que a gente perde teatro. Mas o meu corpo, isso em peso, mas o meu corpo, ele mudou muito mais do que quando eu tinha 10 quilos a menos do que eu tô. Eu, com 10 quilos a menos do que eu tô, eu estava usando o GG. E eu, com o peso que eu estou agora, que é 10 quilos a mais, eu estou usando o M. Então, assim, não é o peso, é as medidas. A gente tem que conseguir olhar para o corpo e ver medidas e não peso, né? É difícil. Para mim ainda é difícil, né? Mas aí tu conversa com a gente mede, a gente faz as medidas. É por isso que a gente precisa de ti também para isso. Né? Pra gente enxergar que a gente não é peso na balança, né? A gente é o conjunto todo. Mas não só isso, o teu diferencial não é só prescrever uma dieta, tu é bem completa, tu é completa, tu é a nossa psicóloga, a nossa amiga, né? Eu choro. Eu disse Quer dizer, cadê o lencinho? A Luciana disse assim, ó, tu não chora na live, eu estou tentando manter o bem alegre. Porque toda consulta com a Maia eu choro. Vocês já viram isso? Alguém que vai consultar com a nutricionista e chora. Todas. Ela já tem um lencinho lá pra mim, né? Mas é porque assim, ó, a consulta da Mai é diferenciada. Eu sempre indico ela e todas as pessoas que eu falo de ti, elas dizem, eu vou lá. Eu disse, pode ir, eu boto a minha mão no fogo. Porque é diferenciada. É como se tu estivesse falando com 3, 4 pessoas. Ela é uma nutricionista, ela é uma amiga, ela é uma psicóloga, ela é uma médium, porque ela faz assim. Nessa última consulta, a gente tava num consultório novo e tava eu, a Lu e o Lucas. E eu olhei pro lado, ela sente. Depois eu vou contar outras coisas. Ai, meu Deus. Vou ocupar aqui. Que eu vou começar a beber. Vou ocupar aqui. Eu olhei assim, eu tava falando com ela e sempre me segurando, né? Porque eu não gosto de chorar. Eu choro, tô chorando, mas eu não gosto de chorar. Ela não gosta. Não gosto. Aí eu tava conversando com ela de boas, pensei, nessa consulta eu vou passar reto. Aí eu olhei assim quando ela me perguntou uma coisa e ela pegou nas minhas mãos e disse, olha pra mim. Né, Mai? Ela disse, olha pra mim. Aí eu desabei. E eu vou chorar. Porque ela percebeu num gesto meu que eu tava escondendo alguma coisa dela. Um sentimento. Ela sabe. E ela sabe, por isso que eu digo que ela tem um médium também. Eu vou chorar. Não chora mais. Toma. Eu tô te dando tempo pra te tomar água e champanhe. Quando ela me manda WhatsApp, porque ela faz assim, por isso que eu digo que ela é super completa. Ela conversa com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp praticamente todos os dias. E pelo Quem app. E pelo app, porque a gente tem um aplicativo. Quem é a nutricionista que te cobra uma consulta por mês e te atende todos os dias? Eu não conheço. Eu não conheço. E ela fala com a gente todos os dias. Ela tá ali pra gente todos os dias. E ela faz assim, ela me chama no WhatsApp e pergunta, Kátia, porque eu sou aquela que diz tudo bem sempre. Ela disse, Kátia, tá tudo bem? Eu digo, tudo bem, tudo tranquilo. Ela chama a Luciana, tudo bem? Não sei o que é essa dieta. A Luciana aluga. Aí eu digo, aluga. Aí eu digo assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, Kátia? Tudo tranquilo, tudo de boa. A dieta tá bem, tu não sentiu fome? Não senti fome, porque eu nunca sinto fome. Aí ela, mas está tudo bem, Kátia? E naquele dia não estava bem. Aí eu disse, tá, Mai, hoje eu fiquei ansiosa assim. Eu tava com problemas, né? E eu realmente estava muito ansiosa. Aí eu conversei com ela me deu algumas dicas ali. E assim, eu não fiz emoji, eu não troquei de letra,
Nada. Como é que ela sabia que eu não estava bem? Agora tu explica, Mai. Como é que tu sabe que a gente não tá bem? Mas só um pouquinho. Como a gente tá transmitindo na live, É? a Carol que tá aqui cuidando da live, tem quantas pessoas na live, Carol? 18. 18 pessoas, tá. A gente Vamos vai ver. fazer o sorteio daqui um pouquinho. Permaneçam aí. Mas faz uma coisinha também. Compartilha com as amigas, tá? Manda aí aviãozinho pras amigas. Fala, ó, tem uma live que tá acontecendo agora. E elas estão esperando entrar um pouquinho mais de gente para fazer o sorteio de uma cesta maravilhosa da Divina Terra de São Leopoldo. Divina Terra de São Leopoldo nos presenteou com uma cesta enorme, maravilhosa. Eu queria pra mim aquela cesta ali. Não, quero. Os produtos que tem ali, olha. Coisa fina, né? Coisa fina. Então, assim, ó, manda pras amigas também, porque a gente vai esperar entrar um pouquinho mais de gente. A Carol vai me avisar quando tiver um pouquinho mais de gente aí, tá? Pra gente fazer esse sorteio. E vai Senão ser vou um ficar com a sorteio. cesta pra mim. Nós vamos fazer um sorteio entre nós três aqui. Nossa, Vai tem dividir. um colágeno A ali, gente- só o colágeno Não, é só aquele 150 colágeno reais, ali, né? A gente vai dividir a E o meu cesta. colágeno acabou. E na tua é na bom? terra. O meu colágeno acabou. Nunca te pedi nada. Ó, Wagner já Então sabe. tá. É. Então, Vai lá. agora a Mai. Mas explica como é que Como tu é faz essa... Essa leitura. Mediunidade. Essa leitura. Assim, eu acredito em duas coisas. E eu até falei eu atendi uma paciente nova semana passada. E eu disse pra ela assim, ó, eu não faço rodeio, né? Com vocês nunca fiz. Sim. Eu disse, eu não sou uma pessoa que gosta de rodeio. Então, assim, se eu tiver que falar pra ela, tanto que na consulta eu olhei pra ela e disse, tu é 8 ou 80? Tu tá no 8 ou tu tá no 80? A gente tem que ir pro meio termo. Eu disse pra ela, eu não vou passar a mão na tua cabeça, porque eu não gosto que passem na minha. E eu acredito em valores. Então, assim, eu acredito que as pessoas se conectam por valores. Eu sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa que tô ali todo dia motivada, faça chuva, faça sol, tô na academia, tô fazendo minhas coisas, Então, assim, eu acredito que as pacientes que chegam até mim, elas têm os mesmos valores que eu tenho. Sou uma pessoa comunicativa, então, assim, as pessoas que estão à minha volta também são comunicativas. E aí, outra coisa é a empatia, que é tu olhar pro outro e tu entender o outro. Então, assim, quando eu olho pra paciente na minha frente, eu entendo ela. Eu entendo. Essa semana eu atendi 2 pacientes. Aí eu mando pro questionário pré-consulta, né? Uma paciente escreveu, falou. A outra foi sucinta. Aí elas são um casal. Aí eu disse, essa aqui fala mais, essa aqui já acho que ela já é um pouquinho mais ela já é um pouquinho mais a pessoa da relação que segura a relação. Essa aqui já. Então, assim, eu já olho pra pessoa e digo assim, ó, essa aqui é assim, essa aqui eu já, né, já é assim. Quando elas chegaram na consulta, eu já disse, ó, tu me fala mais, tu não escreveu quase nada no questionário, me conta, eu já vi que é tu que cozinha, que tu que... E ela disse, nossa, tu percebeu? Eu disse, claro, falou muito mais, tu falou muito menos, eu já vi que tu é muito mais sucinta. Então, vamos conversar aqui na consulta agora, nós duas. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? E eu acho que é uma coisa que falta muito no mundo e eu falo muito sobre isso. É a gente olhar pro outro. E olhar para o outro não com nossos olhos, não com o nosso julgamento. Olhar para outra pessoa, escutar a outra pessoa, ver o que ela tem para dizer. Eu sempre falo que cada pessoa é um mundo. E cada pessoa viveu N outras coisas. E dessas outras coisas que ela viveu, cada um vê o mundo de uma forma diferente. Né? Que nem vocês duas tiveram a mesma criação. Podem ter acontecido a mesma coisa. Cada uma impactou de uma forma, porque Reagiu de uma forma cada também, pessoa tem uma forma de ver e de criar o mundo. Então, eu acho que é muito isso. Mas isso, sim, eu aprendi muito com o desenvolvimento humano. Porque é uma coisa que eu estudo muito. Eu posto ali pra vocês. E não só pra me desenvolver, mas pra conseguir ter esse olhar empático com as outras pessoas. Porque senão a gente vive no ego. E o ego, a gente não olha pro outro, a gente olha pra gente. Então, assim, eu comecei a me desenvolver muito com isso. Eu faço terapia, a terapeuta fala, Mayara, tu te desenvolve nisso. E é isso, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ajudar as outras pessoas. Eu preciso conseguir olhar pra elas de uma forma diferente. Não com a minha verdade, não com a minha forma certa. Mas nesse, então, quando eu olho pra ti, que tu me diz assim, no WhatsApp tá tudo bem, e tu é uma pessoa super comunicativa, conversa, me pergunta... Não tá tudo bem, né? Quando eu respondo pra uma pessoa, tá tudo bem? Não tá tudo bem, porque eu não tô conversando com ela. E aí é onde eu questiono vocês, não, mas peraí, tem alguma coisinha ali que não... Ou, né, que eu olho vocês, assim, que eu falo que eu estudo comportamento humano. Vocês estão sempre ali postando. Nem tu disse, sumi. Vi. A Lu não apareceu no Instagram. A Lu me respondeu meias palavras.
alguma coisa tá acontecendo ali, né? Então, assim, mas eu acho que é isso, é questão de valores, dos meus pacientes terem, as minhas pacientes principalmente, terem os mesmos valores que eu, e esse olhar mais empático para vocês, que é uma das coisas que mais me falam. Mai, tu entende a gente? Eu entendo porque eu não tô julgando vocês, eu não tô ali para dizer, não, vocês estão fazendo certo, vocês estão fazendo errado, não. A gente vai achar caminhos melhores dentro da realidade de vocês, e a gente vai trabalhar o que a gente puder trabalhar ali dentro junto, que é essa questão que eu digo que eu trago do desenvolvimento humano. Por isso que a psicologia está sendo uma área pensada. Mas que coisa linda, né? Isso aí eu acho que é humanizar a tua profissão, né? E tu vê que a gente tem visto hoje em dia, né? Que as pessoas que têm se destacado como profissionais são justamente essas pessoas que humanizam a profissão delas, né? Porque o teu paciente não é simplesmente um cliente, não, né? Nem deixam falar, eu nem deixo falar, você não é teu cliente, não. É paciente. E a gente vê que os profissionais que estão se destacando hoje em dia são esses profissionais que humanizam, né? Que se colocam no lugar do outro, né? Daquela pessoa que ela está atendendo, que dá um tratamento diferenciado, um tratamento assim com empatia, né? Com um cuidado maior. E assim, ó, não são muitos os profissionais que agem dessa forma, né? Porque a gente vê assim tantos trabalhando no automático, né? Que parece uma linha de produção, assim, né? Passa um paciente, passa outro, é só a receitinha lá, dieta. É que dá muito trabalho, né? Imagina, ela tá sempre disponível. Mas sabe que eu não me... Gente, eu adoro isso, eu não me importo. Porque eu vivo rede social ali, né? Ou eu tô sempre no telefone, então assim, às vezes... Esses dias uma paciente me mandou, acho que ela queria comer um doce. E eu não vi na hora. Eu acho que eu tava em reunião, eu tava em atendimento e eu não vi, ela comeu o doce. Aí ela comeu o doce dela, eu disse, comi, tu não me respondeu. Eu disse, não, vou botar aqui um toque diferente pra ti. Eu disse, não, pelo amor de Deus, mas não, é brincadeira à parte, depois conversei com ela sobre isso. Mas assim, eu acho tão gostoso esse contato diário, de poder ajudar vocês, de estar, porque assim, eu passei por esse processo e nem sempre eu tinha alguém comigo. Eu não tinha alguém segurando sempre a minha mão, me motivando, e quantas vezes eu queria isso. Então, assim, eu quero isso para os meus pacientes, que eu sempre falo, eu chamo vocês nas quartas-feiras, se vocês não me chamarem, eu vou chamar vocês de qualquer forma, mas se não, me chamem antes disso, me perguntem, tirem dúvidas, não deixam para chegar na consulta. Essa semana eu resgatei 2 pacientes que estavam quase desistindo das provas. Não, agora é o momento que vocês 2 têm que sentar aqui na minha frente e a gente tem que ver a alimentação, o que está acontecendo. Por justamente estar com esse contato. Se eu não tivesse esse contato com elas, se eu não estivesse vendo que não estava tudo bem, talvez elas não voltariam. E que nem eu falei para elas, vocês não vão estar desistindo de mim. Não é eu vou continuar seguindo meu propósito, vou continuar aqui esperando vocês. Mas quando vocês desistem, é de vocês. E isso é uma coisa que eu não quero pro mundo. Eu não quero para as mulheres, eu acho que principalmente para as mulheres. Eu sou uma defensora disso. A gente não pode desistir da gente. Que a gente vive num mundo machista. Eu venho de uma área de engenharia que justamente eu me frustrei muito com ela por isso, porque é uma área machista e que a mulher tem menos espaço, tem menos remuneração, então assim, não é uma área tão humana, né? Tu precisa muito de muita experiência para se desenvolver, para se qualificar, para ter sucesso nela. E aí eu disse, não, a gente precisa disso, o mundo precisa dessas coisas, a mulher precisa se empoderar. E a gente vive numa baixa autoestima, a gente vive se menosprezando, a gente vive se colocando para baixo. E aí, por peso, por medida, por se olhar no espelho e não se gostar, que é uma coisa que eu falo tanto pra vocês, a gente tem que se gostar do jeito que a gente é e a gente melhora o que a gente pode melhorar. Eu vou dar um exemplo de uma roupa velha. Se tu tem uma roupa velha, tu não gosta dela, tu não vai cuidar, né? Tu vai deixar ela lá. Se tu não gosta de ti, tu vai fazer o que contigo? Tu vai te cuidar? Não vai. Então, o primeiro passo é se amar. Depois disso, a gente melhora o que dá pra melhorar, né? Hoje em dia com alimentação, com atividade física, seja com tratamento estético. Mas o primeiro passo é se amar. Então, é sempre essa mensagem que eu tento trazer de todas as formas. E eu acredito nesse atendimento humanizado. E uma coisa que eu falo, eu já trabalhei em locais que eles me exigiam jaleco, por exemplo. E eu sempre disse assim, não, mas eu não quero usar jaleco.
eu não sou uma autoridade. Eu não tô sentada do outro lado da mesa pra dizer assim, eu sou uma autoridade. Não, eu tô ali pra conversar. Tanto que vocês viram que agora tem 2 sofazinhos ali na minha sala. A minha mãe disse, é pra recepção. Eu disse, não. É pro momento que eu tiver que sentar, que até foi o que eu disse pra paciente, eu disse, a gente não vai olhar plano alimentar. A gente vai sentar aqui, eu e tu, como 2 amigas, e nós vamos conversar. Me conta, o que tá acontecendo? Eu não sou uma autoridade, eu sou uma amiga, e agora eu tô aqui, ou sou uma profissional que tô aqui pra te ajudar. Então, quando me pediram jaleco, eu disse, não, gente, isso não faz sentido pra mim, não é o que eu quero uma nutrição humana, quero ajudar pessoas, não robô, não passar um plano e dizer assim, segue. Não, com certeza, fazer tudo isso aqui, tu vai fazer por 1 mês, 2, depois tu vai ter muito mais problema a longo prazo. Então, assim, eu acho que é isso, assim. Eu tenho uma crença muito forte que eu não faço mais que a minha obrigação, tá? Isso é uma crença muito forte em mim. Sério, eu juro pra vocês, isso é uma crença muito forte em mim. Isso é crença de infância, por isso a gente cresce com muita crença. Então, assim, mas eu faço isso com tanto amor, talvez, uma crença boa até essa, porque pra mim é uma coisa tão boa estar ali conversando com vocês, interagindo, sabendo como é que vocês estão, podendo ajudar quando vocês ficam felizes com as coisas de vocês, eu fico feliz quando vocês conseguem fazer escolhas, às vezes assim, que nem tu, né, troquei a banana por morango, acho que ficou melhor, troquei meu whey. Isso é ótimo, porque tu tá sabendo, tu tá tendo autonomia. E é isso que eu quero. Eu não quero vocês presas a mim, dizendo, não, o que eu faço, tem que seguir o que é mais. Vocês têm que ter autonomia de escolha, vocês têm que ter conhecimento sobre o que vocês estão nutrindo o corpo de vocês. Então, eu acho que é isso. Se vocês deixarem eu ficar aqui 3 horas falando, porque eu falo. O pessoal da live tá pedindo pra falar um pouquinho sobre a low carb. Olha, mas então, vamos falar primeiro da low carb e depois a gente faz o sorteio então, né? Tá. Porque senão eles vão... Eu tô dizendo que a gente tá em 21, tem que chegar até 30 pra fazer o sorteio. Qual é a pergunta da low carb? O que eles querem saber sobre low carb? Específico, assim, low carb é uma estratégia alimentar. Quem perguntou da low carb, qual a pergunta da low carb? Se a low carb funciona? Vários elogios pra Nutri. Ai, obrigada! Ela merece. A Nutri já deve estar rosa aqui, né? Ela merece, gente. Olha, vocês vão lá seguir o perfil da Mai. Tá? Sigam. Perfil da Mai, perfil da Divina Terra de São Leopoldo, perfil Pode Luz. Também, se quiserem, o meu perfil lá da Lufaria Decoradora, da Kátia Leão, né? Eu, Kátia Leão. Mas então tá, Mai, o que tu tem pra nos falar a respeito da low carb? É um assunto polêmico, né? Assim, o que acontece? É que nem eu falei da nutrição comportamental, tá? São estratégias. A gente fala assim, nada não pode ser 8, eu falo do 8 ou 80, né? A low carb, ela é uma estratégia, tá? Ela é low carb, ela é baixo carboidrato e ela é rica mais em proteína e gordura, tá? O que acontece que às vezes as pessoas dizem, mas eu sigo uma low carb só que ela tá muito mais no no carb do que na low carb, porque elas acabam cortando o carboidrato. E o carboidrato é essencial. Eu sempre falo assim, não tenham medo do carboidrato, ele é essencial pra nossa vida, pra nossas células, pra nossa energia. Então, assim, vou dizer pra vocês, a minha dieta é low carb. Se eu for denominar a minha dieta é low carb, eu consumo mais proteínas ao longo do meu dia do que carboidrato. Por quê? Porque eu gosto de ter mais saciedade, então assim, eu não gosto de consumir tanto carboidrato, né? Consumo carboidrato em momentos estratégicos ali, que é meu pré-treino, meio-dia eu consumo mais, às vezes pós-treino dependendo do treino. De manhã, minha alimentação, se vocês acompanharem ali, não tem praticamente carboidrato, eu boto um pouquinho de aveia. Então eu como mais na fruta, acho que eu já falei um pouquinho até sobre isso nos meus stories. Então assim, esse cuidar, esse 8 ou 80 das coisas. A low carb, ela é uma estratégia, pode ser um estilo de vida? Pode ser um estilo de vida, mas cuidar só essa questão. Por isso, né, gente, marquem consulta comigo pra eu ajudar vocês. Tipo de preferência? A dieta das gurias, se eu for parar pra pensar, a dieta de vocês é low carb. Pra emagrecimento, eu sempre uso uma dieta muito mais com proteína pra trazer, proteína e fibra, pra trazer saciedade, do que uma dieta, por exemplo, com ali, que é as normativas, com mais carboidrato, proteína e tal, enfim. Mas é esse cuidado, assim, não, eu sigo uma dieta low carb. Às vezes é um estilo de vida que tu tá seguindo e tu não tá, né, nem percebendo e tu não tá... Surgiu uma pergunta aqui. Se é recomendado para mulheres após 40 anos e se funciona a curto prazo?
É que daí depende o que é o curto prazo. É que nem eu falo assim, eu Muito relativo, né? é que eu bato muito na tecla, que nem eu falo pras gurias, estilo de vida. Tu tem que ter uma alimentação que seja dentro da tua rotina, dentro do teu mundo, que tu vai começar hoje e tu vai conseguir seguir pro resto da tua vida. Idade, qualquer idade, tá? Depende muito do teu objetivo, né? Também composição corporal, enfim, né? Se a gente vai cuidar um pouquinho da questão de mais massa muscular, ter mais firmeza na pele, então assim, é muita estratégia. Que nem eu falo pra Lu, principalmente, que a Lu quer definição. Hoje a gente tá focada no emagrecimento. Quando a gente entrar para a questão de definição muscular, vai mudar a estratégia, não vai ser uma low carb mais, porque tu precisa de mais carboidrato para definição muscular. Ele é importante porque a gente precisa de músculos para definir alguma coisa. Então tem que criar os músculos. Então, só que eu falo assim, eu defendo muito uma coisa que tu tenha um estilo de vida. Curto prazo, gente, pode ser que sim, pode ser que não, depende de como tu vai seguir. Só que o problema é esse, aí tu faz uma coisa de curto prazo, que eu digo que é a mentalidade da dieta, né? E aí tu faz um mês, tu emagrece, sei lá, 5 quilos, vamos supor que tu bota uma no carb. Tu emagrece 5 quilos, no próximo mês vai acontecer o que aconteceu comigo e tu vai engordar o dobro ou o triplo, porque tu não trabalhou teus hábitos, tu não trabalhou tuas escolhas, que é o que eu falei pras gurias, que depois elas falam, mas tu não falou no início que tu ia fazer uma parte restritiva. Porque primeiro tem que trabalhar hábito, tem que trabalhar escolha, tem que saber escolher o alimento. Como é que vai passar uma dieta restritiva se tu ainda não consegue nem escolher, tu não gosta do teu café da manhã, tu não gosta do teu almoço, tu não consegue comer mais tranquilamente no final de semana, tu vai emagrecer e tu vai voltar a engordar. E eu disse, o que eu não... Sentou na minha frente, sentou no meu consultório, entrou em contato comigo, disse, quero uma consulta contigo, Mai, tu só sai dali magra pra sempre. Não tem outra escolha, você falou, não tem outra escolha. É que o teu atendimento é muito personalizado, né, Mai? É. Tu analisa ali a situação da pessoa, né? A vida dela toda. E daí tu vai trabalhando uma estratégia pra ela, né? Pra ela. Não tem uma forma secreta. Eu vou trazer um relato de uma paciente, tá? Mas assim, eu não sou 880. Eu olho pro paciente e eu tento entender ele. Ela começou com uma dieta mais livre, que nem assim, não tá proibida de comer nada, tu vai comer teu doce uma vez por semana, tu vai comer teu lanche ali uma vez por semana, e essa dieta não funcionou pra ela. Ela ficou muito tempo, não funcionava, ela não saía, ela estacionou, e aí ela tava com dificuldade porque ela tava livre pra escolher o que ela quisesse. E aí ela tava, e eu disse, tá, vamos fazer o seguinte. Não era o momento, talvez por questão dela não conseguir estar escolhendo ainda, por isso que eu disse que eu primeiro prefiro que a pessoa escolha. Eu disse, vamos fazer uma dieta restritiva e vamos ver como é que tu funciona, restritiva, né? Uhum. Como é que tu funciona mais dentro disso. Tá ótimo. Chegou na consulta feliz e faceira, tá indo treinar, tá conseguindo fazer alimentação, porque ela precisava desse pulso, de dizer assim, ó, não, só que ela tá com uma dieta praticamente igual, tomara que ela não esteja... É rotina. Foram umas coisinhas, né, que eu mexi só ali, disse, agora tu vai fazer assim, assado, e ó, agora é assim, uma vez por semana só tu vai fazer isso, tu cuida, trabalha mais isso, e tô trabalhando de novo os hábitos nela. E ela tá seguindo. Mas tu sabe que eu gosto disso? Eu gosto dessa coisa de alguém de rotina, dizer, né? De rotina, de regra. De é que a gente tem um tantinho de autista, né? A gente precisa de rotina. A gente gosta de rotina e de regras. Por isso que eu falo, gente, pessoas se conectam com pessoas e pessoas de valores se conectam com os mesmos valores. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Eu sou uma pessoa, se vocês olharem, de rotina. Eu amo a minha rotina. Eu vou viajar quarta-feira. Minha amiga disse, vem pousar aqui. Eu tô pensando, ai, gente, mas eu vou ter que dormir na casa dela, vou ter que acordar meu café da manhã. Rotina. Rotina. Tá bombando, hein? Acho melhor. Sorteio. Estão com quantos? 27. 27 pessoas. Vocês querem sorteio? Pergunta. Vamos perguntar aqui. Vocês querem o sorteio ou querem ouvir mais um pouquinho a mais? Ou querem mais algumas perguntas? Sorteio ou perguntas? Ih, acho que o pessoal quer sorteio. O que eles estão respondendo? Todo mundo dizendo, eu quero, já é minha, necessito. Ô, Luciana, então pega a cesta e mostra um pouquinho a cesta. É verdade, eu acho que tem que mostrar ainda. Eu vou mostrar. Sério, para o pessoal ficar com um pouquinho mais de vontade. E compartilhar com mais alguém, trazer mais alguém pra live. Olha que coisa
Maravilhosa. Não, essa pipoca eu sou cesta. louca. Sou louca por essa pipoca. Eu sou louca por esse colágeno aqui, né? Ah, esse colágeno Mas não tem é tudo. muita coisa, gente. Tem ali, ó. Eu não sei o que é, mas parece, olha mais. O que é? Parece um doce, uma coisa. O que é aquele ali? Ali, umas bolachinhas, umas recheada? alfalovas, é. Tem super coffee também, né? Super coffee também. Nossa, muita coisa. E esse Ah, copo, olha essa que coisa barrinha, essa barrinha deliciosa. deliciosa. Gente, essa barrinha que te traz a Nutria Louca, por que você fez isso comigo? E foi o Wagner que me ensinou a comer essa barrinha. Dica de barrinha ali, ó. Qual? Eu postei Acho no que meu aquela que tu Instagram põe- Não é ainda. uma que tu põe no micro-ondas, que ela derrete? É, eu não coloco no micro-ondas. Eu sou chata pra barra, vocês não têm noção. Eu sou chata, eu não gosto de barra de proteína, porque eu não gosto daquele gosto dela. Sim, sim, tem. Mas essa rosinha ali, ó, a rosinha. Sabe aquele chocolate sensação? Ela Sim, tem gosto de sim. sensação. Aí eu já ouvi dizer que tu põe no micro-ondas, daí ela Ela derrete, derrete, assim. sim. Essa Pessoal, pipoquinha tá ali, louco pela cesta aí. essa pipoquinha ali é sensacional. Pipoquinha também. É sensacional. Divina Terra, eu quero uma pra mim, viu? Eu também. Eu também. Aí, agradece, né, Luciana? Agradece Sim, novamente a Divina sim, Terra. Agradecemos já várias vezes lá nas redes sociais e vamos agradecer de novo, né? A Divina Terra de São Leopoldo, que nos presenteou com essa cesta tão bonita, tão maravilhosa, né? E eles têm um atendimento, bota um pouquinho agora abaixo. Vou tirar aqui, tá? Eles têm um atendimento excelente. Eu não Sim. peguei o nome da menina que me atendeu, acho que foi quinta ou sexta-feira. Ela ficou comigo fazendo todo o atendimento pelo WhatsApp ao meio-dia. Eu almoçando e ela me atendendo. E foi um atendimento assim, ó, sensacional. Eles têm um atendimento de primeira, top. É nota 10, né? E eu só terminei ali o meu pedido em 10 minutos, o motoboy já estava lá em casa. Então, assim, ó, fantástico. Então, de parabéns. Então, o que eu fiquei pensando em casa? Como é que eu posso fazer um sorteio que não dê aquele problema do delay? Que essa é uma briga, né, nas lives, que é o problema do delay, que a mulherada só falta se pegar no tapa, né? Então, assim, e como essa cesta aqui, eu acho que vai dar facada e tiro, tá? Se der algum problema, vai dar facada e tiro. Então, o que eu pensei? Eu botei aqui dentro umas fichinhas de bingo, tipo de bingo, assim, né? O meu óculos não tá aqui, tá difícil de enxergar. Tem que dar pra mais. Aí o que a gente vai fazer? Vamos ver se vai dar certo assim. Todos que estão aí na live vão colocar... Calma aí, não coloca ainda. Só depois de dizer valendo. Cada um vai colocar um número, tá? Mas é um só. Não põe mais de um. Põe um número só, tá? E eu vou sortear um número aqui. Se sair para uma pessoa, é dessa pessoa. Se 2 ou 3 pessoas tiverem o mesmo número, daí nós vamos fazer um sorteio entre essas 3 pessoas. Vamos ver se vai dar certo? Então, a Mai vai pegar, porque eu não vou enxergar aqui os números. Só não mostra ainda mais. A pessoa tá botando o número? Tem que dizer valendo? Não, tem que dizer. Valendo. Cada um pode botar um número só aí, no comentário. É de uma quanto? De uma planta. Agora o bingo Quanto de tem? uma quanta. O bingo aqui é de 1,90. 1,90. 1,90. Vamos tentar, gente. Vamos tentar, vamos ver o que dá. Estão botando o número? Já colocaram um número, vamos ver. Não põe mais de um número, tá? Só um, porque Peraí se que eu vou botar... colocar um número. Sabe por quê? Porque se tu botar mais de um número, vai começar a dar muita repetição, Sim. né? Mais de uma pessoa vai colocar o mesmo número. Então põe só um número. Respira, tá? já que a Kátia disse que eu tenho mediunidade, respira, mentaliza um número e coloca, é uma chance. Então tá colocando, vamos. Então tá. Já deu? Não. Ih, tem muito número ainda, gente. Calma aí. Quantas pessoas na live? 27. Então tem que ter 27 números aí. Tá legal nossa live. 28 agora. Primeira live do podcast Pode Luz. É, Aí, ó. contigo. No susto. Descobrindo um stories. É que é tanta coisa na minha cabeça, Mai, que às vezes eu acho que eu já falei, que eu já disse, quando bem foi, eu nem falei nada, não avisei nada. Ainda bem que a Mai é bem assim, né? Bem despojada, disposta também, né? Essa questão das redes sociais tem ajudado também. O que tu me diz a respeito disso? A rede social ajuda, né? Porque pra mim, pelo menos, é como aquela coisa da prova social, né? Que a gente fala. Que quando tu faz um desafio e tu fala para os teus seguidores, olha, eu tô fazendo uma dieta, eu tô indo na academia todo dia. Essa coisa da rede social, acho que dá uma ajuda, né?
A rede social, que esses dias eu tava falando, eu gosto muito dessa parte de empreendedorismo, tá? Eu trabalho e falo muito sobre isso, assim. E eu converso muito com a minha mãe sobre isso. E aí eu tava falando pra ela que hoje em dia o profissional que não tá nas redes sociais, ele tá pecando, né? Porque hoje em dia, raramente tu vai procurar alguma coisa no Google. Nem vamos supor, vocês perguntaram pra Rose, tua Nutri, né? Quem é tua Nutri? Uma das primeiras coisas que vocês devem ter feito é ter entrado no meu Instagram. Sim. Então, se alguém... O que eu pedi foi o Instagram. Pois é, então assim, vai pedir indicação de alguma outra coisa. A primeira coisa que a gente faz é olhar o que hoje em dia? Não é ir no Google pesquisar, é olhar o Instagram Aí, a da primeira pessoa. coisa é ter empatia também. Eu olhei e fui ver, ela treina? Ela, sabe? Valores. É. Então, assim, hoje em dia, eu sempre falo isso, as redes sociais, elas serviram para essa questão de aproximar a gente, né? De ter esse contato mais. E, claro, tem questão de prova social ali, né? Das pessoas estarem postando, vendo o teu trabalho, vendo também o que teus pacientes estão fazendo também, né? O resultado, o ser humano é muito isso, né? A questão de tu ver o exemplo dos outros e o que eles estão fazendo. Então, assim, rede social é muito, muito pra isso, né? Vai, não. Tá até quente, de tanto que ela ficou mexendo isso aqui. Já colocaram aí? Já colocaram. Será que eu vou enxergar? Ai. Enxerguei. Tá. Posso falar? Pode Ou falar. Eu guardo. Não, pode Posso falar. Posso Pode falar? 42. Ajuda aí, Lucas. Tem alguém que Vai ter colocou. gente que raspou aqui, mas não. Não? Ninguém colocou o 42? Tira um outro mais. A Mai vai tirar mais um então. Isso que é bom, porque daí quem vai fazer é ela, não é Sim. o pessoal botar mais número. Aham. Posso falar? Pode. 16. Não. Não, Vai ficar vai ser minha sexta. Boa, mais um então. Não. 56. Todo número par. Saiu. Saiu quem? Pra quem? A Rosane Balparda. Parabéns, Rosane! Beijo, Rosane! Que saudade! Aí. Ganhou! Merece, querida. Amor. Olha Depois a isso! gente- depois E a gente lançou chama. um jeito novo de fazer. De Sem fazer. delay. Sem delay. Sem delay. Dá muita briga Não, essa aqui. coisa do delay. Não, quantas vezes eu disse um número e outra pessoa disse e eu disse primeiro e daí teve o delay e eu não ganhei. É. Mas, Rô, depois eu te chamo pra gente combinar a forma de retirada, tá? Parabéns. Então, vamos voltar aqui com a Mai agora. Faz uma pergunta pra Mai, Kátia, aí. Uma coisa que eu tava... Já que a Kátia tem uma pergunta? Não pode fazer. Não? Uma coisa que a gente estava falando antes das redes sociais. Tem mais alguma coisa a acrescentar a respeito das redes sociais, Mai? Fala do teu projeto, que tu tem um produto online. eu já o ia clube. chegar no- Eu já ia chegar no Clube. projeto. Assim, como eu falo, vamos falar de redes sociais, gente. Eu acho que assim, uma coisa que eu falo muito também, ela serve pro bem e serve pro mal, né? Sim. Porque as pessoas postam o que elas querem postar e querem que a gente veja. Então, assim, ó, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela é hoje, né, uma coisa bem maléfica, assim. Então, eu acho que ela veio, como eu falo assim, dessa parte de empreendedorismo. Todo mundo que empreende tem que estar em rede social, né? E quem tá olhando, procurando também, nem tu olhou assim, ela treina, né? Ela tem ali uma rotina, ela tem uma vida. E se conectar com os valores da pessoa, mas não olhar também só para aquilo ali, né? Por trás de todo o close sempre tem o corre, né? Então, eu acho que mais ou menos isso, assim. Mas ela vem para aproximar nesse sentido. Do clube. O que acontece? Eu sempre pensei assim, vou lançar algum produto digital, mas eu sou mega perfeccionista e péssima para gravar vídeo. E aí eu ficava sempre naquela, mas eu vou ter que gravar vídeo. Aí eu escrevia os vídeos, porque eu sempre quis lançar curso porque como eu trabalho muito essa parte comportamental, justamente cursos disso, de ficar, da pessoa olhar as aulas e tal. Só que eu também compro cursos, né? E nem sempre a gente olha todos os cursos. Toda a parte do curso, a gente Compro enjoa. vários. A E Kátia aí, é a louca dos cursos. então. E aí fica assim, mais um curso, mais uma coisa, e aí a pessoa não segue.
E aí, como a nutrição hoje em dia, ela trabalha muito essa questão de marketing e de empreendedorismo para nós nutricionistas, porque a gente tava muito escondida, né? Tinha muita blogueira postando coisa, o nutricionista tava lá, né? Quietinho na dele, só olhando as coisas. A nutrição hoje trabalha muito isso. E aí ela veio com essa ideia, eu faço uma mentoria disso, né? De marketing e para Nutris. E elas vieram com essas ideias do clube, por exemplo, que é uma coisa super nova, na verdade não tão nova, porque o clube é igual uma Netflix, ele é uma assinatura, né? Então, só que agora mais voltado para essa parte de alimentação, de cardápio. Então, assim, eu ainda tô meio parada nisso, tá? Por mais que eu ame a rede social, eu gosto muito do contato. Tanto que, assim, eu tenho uma paciente online, todos os restos das minhas pacientes, valores, são presenciais. Porque eu gosto desse contato, de estar no consultório, de estar conversando. Então, assim, o clube ainda tá andando um pouquinho mais nisso, sabe? Mas é uma ideia para conseguir alcançar mais pessoas também. E também é uma forma mais, né, barata para quem não tem essa disponibilidade de fazer todo um acompanhamento junto comigo, né? Então, o clube é mais ou menos assim. Mas dentro do clube também tem um período que tu consegue fazer, por exemplo, tem a opção da pessoa ter um período de ir lá pessoalmente contigo, né? Tem, assim, o que tem o clube, tá? Englobando ele. Ele não vai ter uma dieta prescrita, né? Ali toda personalizada aqui no atendimento, mas ele tem um cardápio para emagrecimento com várias opções. São 14 dias no cardápio, mas o cardápio tu pode sempre trocando ele os dias e fazendo alterações. Aí junto tem todas as receitas, tem mais de 50 receitas que tu pode ir jogando dentro do teu cardápio também, que já é um norte. Tem uma explicação sobre os nutrientes para tu saber fazer trocas de frutas, de legumes, de verduras, de carboidratos, de proteína. Aí tem o grupo ali também, né, através do Telegram, para essa comunicação. E dentro do guia também tem ferramentas, né, que a parte comportamental tem que estar junto, que é essa questão do porquê que tu quer emagrecer, como te planejar melhor. Só que assim, é ali um guia que tu vai lendo, é como se fosse um livro que tu vai seguindo passo a passo dele para te chegar no teu sucesso. E dentro do guia eu dou um presente, que a gente pode até fazer um sorteio aqui, que é uma sessão de... Quantas pessoas tem na live? A live Teve que sair agora porque tinha dado o tempo de máximo e aí agora vamos entrar de novo ao vivo. Mas a gente vai conversando e falar. Tá. E aí dentro do clube mesmo, ali do guia, eu dou uma sessão de aconselhamento. Ela não é uma consulta, né? Mas ela é uma sessão em que a pessoa vem até o meu consultório ou faz de forma online, como ela quiser. Se ela vir até o meu consultório, a gente faz medidas antropométricas e a gente vai conversar sobre realmente os hábitos dela. Ali é uma conversa sobre hábitos e ela sai dali com algumas tarefas a mais, além do guia, para ela fazer. E se tiver alguma dúvida sobre o cardápio, alimentação. Então, assim, dentro do guia tem esse presente, aí depois ela decide se ela quer fazer o acompanhamento ou não, tá? O guia o clube é uma assinatura semestral e também tem um encontro uma vez por mês comigo e daí com todas essas outras pessoas. Porque, como eu falo, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, quando a gente vive em comunidade com pessoas com o mesmo propósito e que querem ir para o mesmo lugar, fica mais fácil da gente se motivar. Então, a ideia do clube muito mais é isso, é reunir mulheres que querem emagrecer, que querem melhorar a autoestima, que querem mudar, reunir todas dentro desse clube de assinatura ali. E até mais pra frente, a ideia é trazer também, né, outras pessoas falando ali, dando motivação, falando da história delas, não só da alimentação. Como eu falo, eu incentivo mulheres a se empoderarem. Então, também trazer a história delas, que nem vocês, trazer a história de vocês, né? A Lu trazer a história como empreendedora, tu trazer a tua história também. Por mais que tu trabalhe, que nem eu falo, a gente empreende dentro de empresas também. Então, trazer essas histórias de superação, como é que vocês estão lidando com a vida, como é que vocês estão... Pra ter esse contato com as pessoas também, com mais mulheres, fazer network, todo mundo se ajudar e criar esse grupo. Essa comunidade fortalece, né? Essa comunidade ajuda, né, Kátia? Sim. Todas se motivam, né, num propósito parecido, né,
que a gente tem visto muito isso agora nas redes sociais, essa criação de comunidades de pessoas com o mesmo objetivo, Sim, né, Kátia? sim. Que esse networking, essa coisa do depoimento, né, de Sim. uma falar para outra como é que fez, o que passou. Sempre tem alguém que está numa situação parecida com a tua, né? Outra coisa que eu queria te falar, que eu queria que tu comentasse também, essa semana eu falei, essa semana ou semana passada, não me lembro. Eu falei que essa semana, hoje é segunda-feira, né? Eu falei que da questão das pessoas que colocam desculpas para não fazerem as coisas, né? Tem gente que diz, mas eu não tenho dinheiro para fazer academia. Mas eu não tenho dinheiro para uma consulta com a nutricionista. Mas eu não tenho não sei o quê. E na verdade, não é essa a questão, né, Mai? Não, nunca é. Nunca é, né? Raramente, não vamos dizer que nunca, né? Às vezes pode ser realmente a questão financeira, tá? Mas normalmente é questão de prioridade, né? É questão da prioridade que tu tá dando pra aquilo ali. E eu bato muito nisso na tecla, e eu falo isso até pra vida nas minhas pacientes, eu falo, se tu não, eu dou um exemplo, tu quer comprar um carro. Se tu quer comprar um carro, tu não vai comprar uma calça todo mês pra ti, tu vai guardar dinheiro pra te comprar um carro. Então, prioridade é comprar um carro. Então, assim, o que acontece quando tu diz, eu não tenho dinheiro? A pessoa não tá priorizando aquilo ali, né? Ou ela não vê, de repente, valor grande agregado em fazer aquilo ali, ela ainda quer tentar de outras formas. Então, assim, maior parte das vezes é isso, tá? Claro, né? Se salva exceção às vezes. Mas hoje em dia, assim, as pessoas ainda dão muita desculpa, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho disposição, eu não tenho isso, eu não tenho... É uma infinidade de eu não tenho, assim. Eu cuido um pouco porque eu sou meio... Nesse tipo de coisa eu sou meio enérgica, porque eu faço muita coisa, sou muito espoleta, tô sempre fazendo, não paro. E hoje em dia, não sei se meus colegas da outra empresa estão ouvindo a live, mas eles iam ouvir. E uma das perguntas que eles mais me fazem é como tu dá conta de tudo que tu faz, porque, né, praticamente uma empresa, que é o consultório, ele é uma empresa, né, ele não é só um simples consultório, ele é uma empresa, e mais essa outra parte de prestação de serviço ainda para uma outra área totalmente fora, e eu ainda vivo a vida, ainda viajo, tô lá fazendo treino, fazendo academia, e eles perguntam como é que tu faz, mas eu priorizo o que eu tenho que fazer, e ainda assim, eu, Maiara, acho que às vezes não dou conta de tudo que eu gostaria de fazer. Mas é quando a gente se prioriza. E eu falo muito até pra uma amiga que é minha paciente, eu disse pra ela, o mundo pode estar caindo na minha volta. Pode cair, eu posso estar lá mal, triste. Quando eu comentei com vocês o meu relacionamento que acabou, eu tava lá treinando. Alguém viu, as pessoas desmaiaram, mas eu não sabia que tu tava... Gente, o mundo tá caindo na minha volta, eu tô me cuidando? Eu tô me cuidando. Se eu não me cuidar, ninguém vai me cuidar. Eu sou a minha prioridade, por mais que eu tenha outros problemas acontecendo. E é isso que falta as pessoas fazerem, é se colocarem como prioridade mesmo com outras coisas acontecendo. Que nem eu sempre falo, se tu não cuidar de ti, tu não vai cuidar do outro. Como é que tu vai cuidar se tu não tá te cuidando? Então, nem sempre é sobre dinheiro, eu acho que é muito mais sobre como tu prioriza, como tu te prioriza, como tu prioriza cuidar de ti, o valor que tu dá pra ti, ou tu dá... Entramos de novo em valores. Qual é o que é o valor de cada pessoa, né? Se ela tem mais valor. Daqui a pouco ela tá preferindo viajar, comprar um carro, comprar uma casa, comprar roupa, comprar qualquer outra coisa e não cuidar dela. Ela prioriza muito mais isso do que o cuidado com ela. Também, né, Mike? Nem falei ali, ó. Teve épocas que eu fazia a academia da prefeitura, né? Que a prefeitura de São Leopoldo tinha lá um programa que era para terceira idade. Era para terceira idade, eu ia, tá? Sim. E era ótimo, era com a professora Estela, maravilhosa, aquela professora. Eu fazia 2 vezes por semana a academia lá da prefeitura e caminhava na avenida. E caminhar de graça, né? Caminhar de graça, né? É. Então, assim, não tem, hoje no momento, não tem condições de ir na academia, mas tem outras formas, né? A gente tem que procurar outras formas, né? Não, e às vezes é realmente só desculpa, porque que nem o teu clube, né? É o preço de uma pizza. Geralmente quem tá gordo é porque tá comendo pizza. Só que às vezes... Eu engordava mas foi o nosso caso. No nosso caso. E muita gente. Eu tá comendo lanche, eu atendo as pacientes, às vezes eu faço recordatório, né? Elas começam a falar, eu digo, olha que legal, além de tu vir na nutricionista, tu vai economizar, né? Porque tu come lanche
todo dia, gente. Um lanche no Tu mínimo. economizou, né, cara? Eu pedi iFood todo, Imagina! assim, quase todo dia. Mas assim, ó, todo fim de semana era certo. Eu sempre falo. Ah, Luciana também, né, Luciana? Vocês pediam lanche, era quarta, quinta, sexta, sábado. É, e às vezes terça-feira também. Eu lembro né? disso. Eles tinham o dia de cada coisa, era sushi um dia, outro era era o dia hambúrguer, do sushi, outro o era dia do pizza. hambúrguer, o dia da Sexta pizza. era o dia da pizza deles, né? Na casa deles. Olha aí, gente, além de ajudar a emagrecer, eu ajudo vocês na aqui. economia. Na economia. Então acaba que o dinheiro ali da consulta, né? Na verdade, até rende, porque tu vai pagar Sim. a consulta Mas e aí sabe que da outra dinheiro, vez né? que eu fiz sozinha, eu gastava em torno de, naquela época, em torno de 1.500 no mercado com besteira. E eu comprando a minha alimentação que eu fazia naquela época cetogênica, 500. Comprando só carne, Sim. azeite de oliva, só coisas que eram caras. Eu gastava 500 e por causa das besteiras antes eu gastava 1.500. É. Porque era sorvete, era chocolate, era besteira, era lasanha, era pizza. Não adianta, assim, é só desculpa mesmo. Porque se tu fizer uma alimentação correta, que nem hoje, eu tenho, a maior parte da minha alimentação é ovo, né? Que é a coisa mais barata que ovo. Ovo, fruta. Ovo, fruta. Legumes. Né? É, Legumes. Fazer O que é dieta caro não no é. mercado é a besteira. Não é a comida de verdade. É que antes você tinha muito a ideia de que fazer uma alimentação saudável era tu comprar os queijos mais caros, era tu comprar tudo mais caro, né? Sim. Não, mas é... Uma vez eu fiz uma palestra, daí o cara disse, mas aí eu vou gastar muito mais. Eu disse, tu vai gastar muito mais, tu come um pão de queijo todo dia de tarde, R$5 o pão de queijo. Com R$5 do teu pão de queijo, tu compra um pacote de sanduíche de pão integral ali. Que tu vai comer quantos dias? Sim, Daí tu vai gastar mais né? R$5 no outro dia, tu vai comprar o queijo e um peito de frango, vamos dizer assim, defumado. Sério que tu vai gastar muito mais? É mais uma mudança de mente, né? É mais uma mudança dessa questão. Por isso eu falo, é E muito mais só, não, e fora isso, não botando no papel a farmácia, né? né? Porque o que eu tinha de gasto com farmácia. Tu acaba ficando mais Meu namorado, doente, né? esse fim de semana ele tava ruim, porque ele não faz dieta. Ele tava ruim e foi fazer um rancho na farmácia, porque não tinha nada de remédio em casa. Sim. Porque eu já não tomava mais nada pro fígado, mais nada pra cabeça, nada, não tinha. O que eu gasto agora é com suplemento. Tu sabe que eu falo uma coisa pra minha mãe, principalmente. Minha mãe tem 61, vocês conheceram ela, né? Aí, às vezes, ela tá lá tomando colágeno e eu digo pra ela, vai tomar ômega, toma não sei o quê. Aí, ela, às vezes, tá lá tomando, ela diz, agora tem que estar tomando isso aqui todo dia. Eu disse, mulher, tu tem 61 anos e tu não toma um remédio. Ela não toma nenhum, ela não toma nada. E tá linda, né? É muito Não bonita. parece que tem aquele tudo. nada. Eu disse pra ela, se tu tá tomando, Tá linda. é uma suplementação agora, porque tu precisa, né? Enfim, que eu fiz o dieta, que a Mayra me botou em dieta. E eu digo pra ela, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque, poxa, imagina com 61 anos chegar e não precisar de nada, né? Toda uma Que maravilha, né? vitalidade através de autocuidado, de alimentação. Claro, minha família mudou muito, não foi só por causa de mim, foi por outras coisas que aconteceram. Mas é isso, sabe? Às vezes é só essa questão de cuidado, de se priorizar. Eu falo muito pra ela. Às vezes ela tá, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo da casa, às vezes, principalmente. Eu disse, mãe, cuida de ti. Te prioriza, pega, faz isso aqui pra ti, vai fazer uma academia, ela treina todo dia. Às vezes ela tá, não fui na academia. Eu vou lá, pô, tu não foi na academia hoje, te cuida. Nessa, às vezes é mais essa questão também de incentivo e realmente de te priorizar fazer. E não você, né? Vai fazer alguma caminhada na rua, né? Faz qualquer coisa, não precisa ir pra uma academia, né? É aquela coisa, quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. E que nem eu falo no meu Instagram, desculpa, gente, não queima caloria. Tu vai ficar dando desculpa e vai continuar do mesmo jeito. Não tem o que tu fazer, tu não vai chegar onde tu quer. Né? Ou tu dá desculpa ou tu tem resultado. Os dois, infelizmente, tu não vai ter. E coisa boa assim eu ter conhecido a Mai e também ter conhecido várias outras pessoas esse ano, porque esse ano de 2022, pelo menos pra mim, tá sendo um ano assim, muito bom de enriquecimento, assim, de conhecer pessoas assim, fazer conexões com pessoas assim que acrescentam, sabe? Porque antes de eu começar a emagrecer agora, eu tinha uma mentalidade que hoje eu tenho até vergonha de dizer, de contar. Mas eu ia tomar meu banho, eu me olhava no espelho e dizia assim, Deus, me ajuda a emagrecer. Coitada de Deus. Me ajuda a emagrecer. Até que um dia eu não emagrecia nunca, né? Nunca, cada vez mais gorda, cada vez mais gorda, cada vez mais gorda. Aí um dia me caiu a ficha, eu fiquei pensando assim,
Deus não vai me fazer emagrecer. Eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que mudar a minha alimentação, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que tomar ações, atitudes para que isso aconteça na minha vida. Não adianta eu ficar aqui até 100 quilos pedindo para que Deus me ajude a emagrecer. Se eu não fizer nada por mim, eu vou cada vez engordar mais, né? Então, assim, como a nossa mentalidade, né? Como essa mudança de mente é que traz resultado, né? E não só por uma questão de estética, né? É pela Sim. questão assim, ó, porque existe gordinhas que têm saúde e que são felizes, que aceitam o corpo que tem. E beleza, tudo bem, que bom, né? Mas que nem no meu caso, que eu ainda tenho muito a emagrecer e já tive N problemas de saúde por causa da gordura, que eu já tive gordura no fígado, que é esteatose hepática, tive colesterol, enfim, N doenças que eu precisei emagrecer, já emagreci 30 quilos, voltei de novo, agora tô com a Mai, como ela diz, com ela não engorda mais, não tem outra alternativa, é magra para sempre, mas assim, eu não consigo me aceitar assim e não quero me aceitar assim e não me faz bem, não só visualmente, mas porque a obesidade ela me leva para depressão, ela me leva para um estado de saúde que não tenho saúde, né? Não ter saúde, né? Então, o que a gente está colocando aqui não é uma questão de gordas, é não ter saúde. É o que a gente está colocando aqui. Eu acho que é uma coisa muito individual, né, Kátia? É. Olha só, e acontecem coisas assim, ó, tão pequenas que a gente valoriza tanto. Que nem, olha aqui, eu tô de perna cruzada. Exato. Eu não conseguia mais cruzar as pernas. Sabe o que é isso? Eu não conseguia mais cruzar as pernas do tamanho que estava a minha coxa. E quando eu comecei a emagrecer, que o primeiro dia que eu consegui cruzar as pernas, ai, que satisfação, que alegria, assim, ó, eu consigo cruzar minhas pernas, sabe? Então, assim, ó, não, claro que tem gente que é gordinha e se sente bem e tá feliz e tudo bem, né? Mas é uma coisa muito individual, né? Acho que cada um sabe de si, cada um, Sim, né? sim. É que assim, eu acho que tudo bem tu te aceitar, claro, né? Eu falo assim, o primeiro passo é sempre se amar. Mas, gente, sobrepeso nunca vai ser uma coisa saudável, tá? Não a longo prazo, tá? Gordura em excesso, ela é prejudicial, gordura é inflamatória. E pode ser que agora, numa vitalidade super nova, não vai ter problema. Mas a longo prazo vai ter problema. Sempre vai ter. Porque não se volta de novo. Não sei se as pessoas se deram conta. Quantas pessoas morreram de Covid? Não tinha nada. Tá, mas a pessoa tava acima do peso? Tava. Sim. Não tinha nada. Pessoas jovens, assim, Jovens? né? Sim. Não tinha alguma coisa? Tinha alguma doença? Não tinha. Mas daí tu vai lá olhar. Não, era acima do peso. Porque gordura é inflamatória. A pessoa não tem massa muscular, ela não tem uma proteção no tecido. Outra coisa que eu falo, que toda vez que quando o pessoal teve Covid, gente, primeira coisa que a gente perde no Covid é a massa muscular. Por quê? Porque a massa muscular é a nossa reserva de energia, a nossa reserva de proteção anti-inflamatória. É a primeira coisa que o corpo vai ir, porque ele tá doente, ele não tem de onde tirar, ele não vai fazer esforço para quebrar a molécula de gordura para ele ter energia. Ele vai no mais fácil, ele vai na tua massa muscular, tá ali a proteção dele. Aí a pessoa não tem aquilo ali, ela não tem essa proteção, o corpo necessita ainda disso. Então, assim, a curto prazo pode ser que não, que é ótimo, mas, gente, nunca vai ser. Nunca vai ser. Me desculpa, assim, pode aceitar, óbvio, você tem que te amar da forma que tá, mas primeira... mas não, minha diabetes também, a glicose tá boa, não, minha pressão tá boa, tá tudo bom. Hoje tá. Amanhã pode não tá mais. Amanhã pode vir outra pandemia. E como é que tu vai... Provavelmente vai vir, porque não tem, já tá certo isso que o nosso corpo... Os vírus vão se mutando e o nosso corpo tem que se adaptando, então, assim... Tem muita coisa que vai acontecer que a gente precisa estar bem de saúde, a gente precisa estar protegido. Eu sempre falo, gente, se protejam. Olha os altos e baixos que a gente teve de temperatura. Nossa. Conta quantas vezes vocês ficaram doentes esse ano, com altos e baixos de temperatura, tendo uma alimentação, praticando atividade física. Se a gente cuidar, que quem cuida teve muito pouco. Agora, quem não cuida, né? Eu tenho, às vezes, pessoas à minha volta estão sempre doentes. Eu disse, gente, vocês estão bebendo água? Vocês estão comendo legumes? Vocês estão praticando atividade física? Vocês estão cuidando do estresse? Às vezes não estão. E aí estão bem doentes, porque vai ser cada vez mais isso. Então, assim,
óbvio, se aceitem, eu sempre falo, vão até um ponto em que vocês se sentem bem, mas priorizem a saúde de vocês e priorizem ela não a curto prazo, a longo prazo. Quem é que vocês querem ser daqui a 10 anos? Quem é que vocês querem ser daqui a 20 anos? Tô falando muito isso no meu Instagram. As pessoas superestimam o que podem fazer em um mês e subestimam o que podem fazer em 5, 10 anos. É a mesma coisa. A gente tem que se cuidar para quem a gente quer ser lá pra frente. Agora tu tá com vitalidade, agora tá tudo bem, mas o mundo é inconstante o tempo inteiro. Exatamente. E Mai, tu percebeu ou tu viu alguma pesquisa da questão das pessoas terem engordado muito durante a pandemia? Porque Sim. eu engordei horrores, olha, eu já nem sei mais quanto foi, se foi 12, 14 ou 16 quilos nessa época de pandemia ali, porque a gente ficou muito em casa, sem fazer nada, comendo iFood, depressivo, Sim. né? Então, tu tem alguma pesquisa, alguns dados a respeito disso? Assim, ó, esses dias eu estava vendo no Instagram, tá? O mundo já tá em 22% de sobrepeso, tá? De obesidade, fora o sobrepeso. Sobrepeso é mais da metade da população do mundo já, tá? Em 2030 esse número é pra subir até 2030, porque eles fazem as projeções, né? Dentro da alimentação, enfim, até comentei com vocês do curso, que eles falaram muito dessa questão do estresse, porque a gente vive um mundo estressante, as pessoas não eu sei que é utopia eu dizer, gente, não se estressam, eu me estresso também, cuido, mas a gente acaba se estressando. Mas tem, muitas projeções já de que cada vez mais vai aumentar o sobrepeso e a obesidade. Eu falo, a gente nunca viveu num mundo de tanta informação, e com tanta informação a gente nunca viveu um mundo tanto com sobrepeso e obesidade. Por quê? Porque não é só alimentação. Não é só sobre o que a gente come, tá comendo. Claro, a gente tem ali alimentos disponíveis, mas é por que a gente tá comendo. Às vezes o paciente chega e me eu acho que eu não tenho problema com comida. Não, eu sou de boa. Aí começa a anamnese. Não, mas eu belisco isso. Mas nesse tal momento eu acabo comendo isso. E a gente acaba levando sempre a alimentação para uma fuga, mas ou eu estou ingerindo mais bebida alcoólica. Daí eu sempre trago, acho que o exemplo que eu falei para vocês dos bariátricos agora. Então, assim, a gente está vivendo esse momento em que o estresse está alto, em que a gente está dormindo pouco, em que a gente tem que ser muito produtivo, que eu disse para vocês que eu me cobro muito ser produtiva. Então, a gente está vivendo esse momento e a comida, ela acaba sendo esse suporte, né? Por mais que às vezes não é nem comida, tanto lanche, né? Fazer mais em casa, mas também acaba às vezes extrapolando, comendo mais, nem é tanto de lanche mais. Mas essa questão inflamatória do estresse, falta de sono, a descompensação da saciedade, dos hormônios. Eu falo bastante também com a questão de resistência à insulina que a gente porque a gente vive em pico. Então, cada vez que a gente está consumindo, a gente vive um pico, porque a gente não segue uma alimentação que vai liberando aos poucos para o nosso corpo. Estresse gera pico, estresse bloqueia o hormônio da saciedade. Então, assim, por isso que eu digo assim, eu junto a parte comportamental com essa parte metabólica, porque é muita coisa. Não é, a gente brinca às vezes, Nutri faz uma dieta pra mim. Não faz uma dieta pra mim, tem muita coisa envolvendo tudo isso. Mas sim, vocês vão ver muito a questão da obesidade, questão ainda de muita coisa que veio da pandemia, porque tem muita gente que ficou depressiva e tem muita gente que não se aceita, não aceita que tem depressão, não aceita que tem que mudar, não olha para isso assim, não, eu preciso melhorar, eu preciso olhar para isso. Tem gente que não diz assim, comida é felicidade. E Deus o livre de tirar aquilo ali. Né? Não tem outras coisas de felicidade, não tem outras coisas que façam bem, tá sempre tudo envolvido com comida. Né? E a pandemia, ela mexeu muito com todo mundo. E eu acho que ela trouxe à tona, na verdade, aquilo que ninguém... Sabe aquilo que tava lá na gavetinha, escondidinho, que ninguém queria mexer? A pandemia, eu acho que desencadeou isso em muita gente. Quem não sabia lidar, quem não consegue ser resiliente, quem fica grudadinho ali nas crianças, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, sofreu muito mais ainda com a pandemia. Quem não quer ir pra esse lado de se desenvolver, sabe? Eu acho que se eu ficar falando aqui, nós vamos entrar em alto desenvolvimento. Nossa, tão legal, né? Tá legal. Assim, é muito diferente, sabe? Eu não tinha conhecido uma nutricionista assim ainda, né? Nutricionista, psicóloga, coach, né? Então, assim, e o assunto é muito vasto, né? É bastante coisa. Muita coisa. Mas nós estamos já com quanto tempo de gravação? Tem 1h23.
Então, acho que a gente vai encerrando, né? A live parou. A live caiu. Então não vamos então conseguir tá. fazer sorteio, mas a gente vê alguma outra forma, Claro. né, de depois a gente conversa contigo de fazer alguma promoção, alguma coisa assim, né, nesse sentido. E a gente quer te agradecer a tua presença aqui, Mike, estava muito bom, muito legal, né? E não choramos. E não chorou, mas quase. Mas quase. A Mai também quis Mas então, antes de terminar, Mai, explica como eles acham o clube. Ah, tá. O clube eu acho que tem no teu Instagram, Tem. né? Tem o link no Instagram da Lu. E tem no meu também, ali no link da bio. Na verdade, ali no meu link da bio tem 3 formas, tá? De tu conseguir contato comigo. Tem as consultas individuais. Eu tenho um programa nutricional também, que eu trabalho muito pouco com ele. Eu sempre falo, a pessoa me fala, mas não tem programa, eu trabalho com consulta, né? Eu sempre falo, a pessoa fica livre se ela quiser voltar, se ela não quiser. Porque o programa, ele te prende, né? Ali, durante ele é um programa de 3 meses, aí sim, ele é individual, mas ele é um pouquinho mais engessado. Mas também é uma opção, porque tu pode parcelar ele ali, tu tem um tempo dentro dele, então é aquele tempo para atingir ali o teu peso. E o link do clube também, que daí também é uma forma mais acessível, daí com o cardápio, enfim. Então tem essas 3 formas. Aí não fala assim, gente, não tem desculpa. Não tem porquê não. Ah, não tenho dinheiro. Tu tem 3 formas que eu tô ali disponibilizando para te ajudar. E claro, que nem todo dia eu tô ali no Instagram falando alguma coisa para te fazer, alguma atitude. Eu posto a minha rotina para te motivar também. Falo alguma coisa que acontece até no meu dia a dia ali, às vezes, porque eu também, né, sou ser humano, às vezes acontecem essas coisas e eu gosto de compartilhar, ó, tá acontecendo isso comigo. Eu já falei da minha ansiedade até, né, tu comentou, sou uma pessoa ansiosa, então eu lido muito com a minha ansiedade e eu sei que tem muitas pessoas ansiosas também e eu gosto de ensinar como lidar com isso também, junto com a alimentação, porque é um momento que a gente acaba, às vezes, descontando. E se acontece tudo bem, eu digo, segue a vida. E a gente aprende com isso. Então, assim, formas de eu te ajudar, tem ali no meu link várias. Precisar, pode me chamar também. Eu converso, tira dúvidas comigo, né? Então, assim, eu tô sempre ali, então tô sempre disponível também. E também tem várias receitas gostosas lá, né? No clube? No teu Instagram. Ah, no Instagram tem receitas também. Às vezes eu posto uma receita. Eu não sou muito a nutri da receita, se vocês verem, eu sou muito prática. Aham. Com a minha alimentação, principalmente, assim. Então, às vezes eu até faço, invento alguma coisa, mas eu sou muito prática, gente. Mas sempre que dá, eu tento postar uma... Mas eu me Mas, achei nessa tua praticidade, porque eu também sou assim. A Kátia já é mais de fazer receitinha, Receitinha. e pratinho bonito, e suplar, e talherzinho, não sei o quê. Eu já sou, não, eu quero um ovo, mexo um ovo lá, e deu, e é isso aí. Eu tenho que cuidar às vezes, porque, claro, a gente tem que ter também, porque é fácil, é melhor pra vocês às vezes ter umas receitas saborosas, né? Sim. E a gente sabe, faz ali, mas eu tenho que cuidar porque no meu dia a dia, como eu disse, eu vivo essa rotina louca, eu sou muito prática com tudo. Então, assim, gente, é que eu não, às vezes também não posso, mas às vezes eu tô comendo um pão com ovo, simplesmente. Eu digo que a minha janta de noite, esses dias eu fiz o plano alimentar da minha amiga e a gente vai viajar junto. Eu disse pra ela, já botei de noite arroz com ovo pra ti, porque eu como arroz com ovo de noite. Eu disse, não tem problema, a gente vai comer arroz com ovo de noite. Mas isso que é o bom, é o simplificar, porque às vezes a gente pensa, eu vou fazer uma dieta com um nutricionista, vai vir aquele monte de coisa que eu vou ter que comprar que eu nunca vi na vida, e fazer aquelas dietas loucas, aquelas receitas toda mirabolante, né? Mas não, é bem simples, né? É muito simples. É o simples que funciona. A receitinha tem lá às vezes, tá? Mas é tudo o mais simples O mais possível. simples possível. Isso aí eu achei ótimo.